Continuando aqui, galerinha, agora nós vamos falar sobre os cristais, tá? Nós vamos falar sobre os cristais. E o que eu quero falar aqui com você sobre cristais? Bom, as substâncias, então, na natureza, quando estão no estado sólido, se apresentam altamente organizadas. E essa organização a gente chama de retículo cristalino, tá bom? O retículo cristalino, ele pode ser de diversos tipos. E aqui a gente vai amarrar todos os conteúdos que nós vimos até agora. Então vamos lá. O primeiro cristal que a gente conhece é o cristal iônico. O cristal iônico, ele está associado a um cristal de um material que é sólido nas condições ambientes, tá? E eu estou falando da ligação iônica. O cristal iônico, então, ele vai ser formado por cátions e ânions que ficam unidos lá no retículo cristalino iônico. Eles ficam unidos por uma atração eletrostática que existe, tá? Entre os cátions e ânions. A atração eletrostática é positivo e negativo. Então, essa atração eletrostática mantém no cristal iônico os íons presos no retículo cristalino iônico, como a gente viu lá na ligação iônica. Bom, como é que vai ser esse cristal iônico? Esse cristal iônico, então, vai ser duro. Ele vai ser duro. O que significa ser duro? Ter uma elevada dureza. Ele ser bastante resistente a riscos. Ele vai ser quebradiço. O fato dele ser quebradiço significa que ele se quebra em pedaços pequenos, tá? Como a gente viu lá em ligação iônica. E ele vai ser um péssimo condutor de calor. Ele vai ser um mau, eu exagerei aqui com péssimo. Ele vai ser um mau, tá? Ele vai ser um mau condutor de calor e eletricidade. Só vou repetir o desenho que a gente já viu em ligações iônicas lá. Como é que é isso? Então, os cátions se organizam no retículo cristalino iônico de forma a maximizar a atração. Então, do lado do cátion fica o ânion, tá? E do lado do ânion fica o cátion. Eles se organizam no retículo cristalino iônico de forma a maximizar a atração que já existe entre cargas opostas e minimizar a repulsão que existe entre cargas de sinal igual, beleza? Então, do lado do negativo, eu vou ter o positivo. E do lado do positivo, eu vou ter o negativo. Note que a menor distância são cargas opostas. E a maior distância são cargas de mesmo sinal. Então, eu maximizo a atração e minimizo a repulsão. Exemplos de cristais iônicos. A maioria dos compostos iônicos, né? Na verdade, os compostos iônicos todos formam cristais iônicos. Então, por exemplo, o cloreto de sódio lá que você usa na sua cozinha, a cal viva ou virgem, são exemplos de cristais iônicos, tá bom? São exemplos de cristais iônicos. Bom, os cristais também podem ser cristais moleculares, como nós falamos lá no vídeo sobre propriedades das substâncias moleculares. E quando os cristais forem moleculares, as moléculazinhas vão ser unidas por atrações ou forças ou interações intermoleculares. Essas interações intermoleculares que mantêm essas moléculazinhas unidas são muito fracas, são de natureza elétrica. E, portanto, então, os cristais moleculares terão temperatura de fusão e ebulição muito baixas. Beleza? Além disso, eles são maus condutores. Então, eles são maus condutores de calor e eletricidade. Eu vou desenhar de novo aqui mais um exemplo de um cristal molecular. Então, por exemplo, se eu tiver lá o HCl, eu vou ter o cátion, na verdade não é bem um cátion, né? O hidrogênio, né? Unido ao cloro, tá? Eu vou só trocar a cor desse negócio. Eu vou ter o hidrogênio aqui, ó, unido ao cloro por uma ligação covalente. E essa é uma moléculazinha de HCl. Essa moléculazinha de HCl vai estar unida a outra moléculazinha de HCl. E a outra moléculazinha de HCl
e a outra moléculazinha de HCl. Essas moléculazinhas estarão unidas por atrações de natureza elétrica, que nesse momento eu chamo de atrações intermoleculares. O estudo delas será em breve, não será agora. Essas atrações intermoleculares, que são de natureza elétrica, são muito fracas, tá? E se elas são fracas, elas são rompidas muito facilmente. Ah, Lucas, me dá um exemplo de cristal molecular. Cristal molecular, Lucas, me dá um exemplo. Bom, por exemplo, a sacarose, que é o açúcar de cozinha que a gente usa, tá? No estado sólido, é claro, se eu estou falando de cristal, eu estou falando do estado sólido, né? O que mais? O CO2, por exemplo, no estado sólido, ele é um cristal. A água, no estado sólido, forma um cristal também molecular. E todas as outras substâncias moleculares que vocês conhecem, tá bom? Todas as substâncias moleculares que vocês conhecem. Bom, um outro cristal que a gente conheceu também é o cristal covalente. No cristal covalente, eu tenho uma única e gigantesca molécula. Então, eu tenho uma única e gigantesca molécula do tamanho da estrutura do material. Isso significa que só vou ter lá dentro ligações covalentes. E as propriedades desse cristal, então, já que eu só tenho ligações covalentes, as propriedades desse cristal vão refletir a natureza das ligações covalentes. A natureza das ligações covalentes proporciona aos cristais covalentes uma elevada dureza, então eles são duros, tá? Eles têm elevadas temperaturas de fusão e ebulição, porque é muito difícil quebrar uma ligação covalente para separar esses átomos e promover a fusão. Eles serão maus condutores de calor e de eletricidade. Com exceção de um deles. Qual é a exceção que eu falei lá no começo antes? A grafita. A grafita, que é o carbono grafite, é uma exceção a isso aqui, beleza? Então vamos lá, ó. Lá no cristal covalente, então eu vou desenhar aqui o grafite, porque eu já desenhei o diamante, né? Então dessa vez eu vou desenhar o grafite. Ó, o grafite é uma estrutura hexagonal, tá? Eu tenho diversos hexágonos aqui, ó, formado por átomos de carbono, tá? Esses átomos de carbono estão unidos por ligação covalente. Esses hexágonos, que são formados por átomos de carbono, estão unidos por ligação covalente, tá? Ligação covalente. E aí eu tenho diversas folhas, ó, aqui eu tenho ligação covalente, aqui outra, 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 outra, meu Deus, não para. Ó, aqui outra também, aqui outra, aqui outra, aqui outra, faltou uma aqui. Bom, o que vai ser o grafite? Vão ser diversas folhas dessas, tá? E essas folhas, então, permitem a mobilidade dos elétrons. Essas folhas permitem a mobilidade dos elétrons. Quando a gente começar a orgânica, a gente vai entender esse negócio um pouquinho melhor, tá bom? Essa parte da mobilidade dos elétrons. Essa mobilidade dos elétrons, ela é permitida por um negócio que eu já expliquei aqui hoje nos vídeos, que é chamado de ressonância. Essa nuvem de elétrons deslocalizados, que atendem simultaneamente todos os átomos das ligações, representa um fluxo de elétrons, de certa forma. E essa mobilidade desses elétrons permite a condução de corrente elétrica no carbono grafite. Beleza, então o cristal covalente nós já falamos. Só lembrar que os cristais covalentes têm elevadas temperaturas de fusão e de ebulição. Por exemplo, o diamante, ele tem uma temperatura de fusão de aproximadamente, tem uma temperatura de fusão, meu Deus do céu, de fusão de aproximadamente 3.550 graus, tá? E uma exceção aqui de eles não conduzirem corrente elétrica é a grafita. A grafita é um excelente condutor de corrente elétrica. Bom, um outro cristal, que é o último que nós temos que conhecer aqui agora, é o cristal metálico. O cristal metálico
ele é formado por átomos de metais, tá? Lá no retículo cristalino metálico, tá? Então, no retículo cristalino metálico, eu tenho o modelo do mar de elétrons, tá? E o modelo do mar de elétrons permite aos metais formarem seus cristais metálicos no estado sólido, que serão extremamente duros, que vão ter uma temperatura de fusão e ebulição normalmente elevada, tá? Normalmente elevada, que vão ser bons condutores de calor, bons condutores de calor e eletricidade. É tudo que a gente já falou, tá? Só estou conectando as coisas aqui. Ah, Lucas, exemplos para mim. Ah, claro, gente, diversos exemplos. Ó. Qualquer cristal metálico que a gente falar aqui vai servir como exemplo. Por exemplo, você pegar uma barrinha de ferro, é um cristal metálico. Você pegar uma barrinha de ouro, também é um cristal metálico. Se você pegar o aço, que é uma liga metálica de ferro e carbono, tá? Composto por ferro e carbono, ele é também um cristal metálico.